Meninas, por favor, me ajudem aí. Peraí. Bom dia, Nara, tudo bom? Ah, Bom dia, tudo bem? eu vou pedir um favor para vocês. Vocês lembram aí qual foi o slide que paramos no sistema reprodutor? A última coisa que eu tenho aqui anotada foi tubuterina. Perdão, não Mas eu... escutei. Tá me ouvindo? Agora sim. A última coisa que eu tenho anotada aqui é tubuterina, mas eu não sei se você prosseguiu. Eu lembro de falar da fecundação, e aí vocês vão me falando, tá? Se confirmem. Nidação, também acho que eu falei. Falei de gravidez tubária para vocês. Bom, aí ovário, eu já não lembro. Falamos sobre essa parte aqui? Ovários e gametogênese, Acho que e não. ovogênese, no caso? Acho que não. Ovogênese eu tenho certeza que não. Falou não. Beleza, valeu. Vamos nessa então. Seguinte, galera. Então a gente parou em ovários, né? Bom, os ovários são gônadas, né? Que se apresentam em pares, assim como os testículos. Servem basicamente, ela é uma glândula anfícrina, né? Então ela tem a sua porção exócrina e a sua porção endócrina. A porção endócrina dela produz progesterona e estrogênio. São os hormônios femininos produzidos por esse órgão, né? E são estimulados pela adenohipófise, né? Que libera FSH e LH. Na função exócrina dessa glândula, a gente tem a produção de ovócitos secundários, né, que depois de ser fecundado vai virar o tal do óvulo, tranquilo? Também é chamado de zigoto. Então, produz os ovócitos secundários, que as pessoas chamam de maneira errada, que é óvulo, né? Que óvulo, na verdade, é depois da fecundação. Também os dois hormônios ali, estrogênio e progesterona. Se a gente der uma ampliada nesse órgão, a gente vai ver o seguinte aqui. A gente tem os folículos de Graafi, né? Que são estruturas grandinhas ali. Se você vê a ovulação, você não libera todo o folículo, você só libera o ovócito, né? E fica um pedaço dentro, o pedaço que estava abrigando esse ovócito. São os folículos de Graafi, né? Que eram pequenininhos. Então, se tu olhar lá a imagem, o folículo de Graafi lá em cima, né? Ele é pequenininho e ele vai se desenvolvendo até destacar, né? Amadurecer o ovócito, beleza? E o restante fica lá dentro, né? Esse restante que fica lá dentro, né? Ele vai ser transformado no que a gente chama de corpo lúteo, ou corpo amarelo. E esse corpo lúteo, corpo amarelo, ele é extremamente importante, porque ele é que vai induzir o aumento das taxas de progesterona. Então, porque assim, você ovulou, né? Então, se você ovulou, eu preciso aumentar, né, preparar o meu corpo para poder receber o futuro óvulo, né? Ou seja, o ovócito que for fecundado. E como é que eu recebo isso lá no útero? Através de uma ótima, né, de uma espessa camada de endométrio. E para ter uma espessa camada de endométrio, a gente precisa induzir
o aumento das concentrações de progesterona no sangue. Então, quem faz isso é o corpo lúteo, também conhecido como corpo amarelo, tá? Se por acaso essa pessoa não for fecundada, né, se você não tiver óvulo presente, ela vai menstruar, né? E aí, se não houve fecundação, não houve nidação, o corpo lúteo, que é o corpo amarelo, ele começa a ser degenerado. Então, esse é o final do ciclo. Então, todo mês um folículo de Graafi, ele amadurece. Então, ele joga um óvulo, né? Ele secreta um óvulo para dentro das tubas. E aí, o que ficou lá dentro induz a produção de hormônios para garantir que esse ovócito que saiu, ele tenha condições de ser nidado, né? Ser preso lá no útero. Caso não tenha fecundação, então não tem mais necessidade desse corpo lúteo ou corpo amarelo. Então ele começa aos poucos a ser degenerado, e aí, quando você tem lá o próximo ciclo, que é a próxima menstruação, você já não tem mais a presença desse carinha. Só vai ter depois que você estiver ovulando novamente. Dúvidas? Então, Rômulo, o corpúsculo polar é a mesma coisa que folha secundária? Eu não entendi, Sara. O corpúsculo polar, ele está envolvido nisso aí também, depois do gráfico, alguma coisa assim? Está envolvida no processo de transformação dos ovócitos. A gente vai falar isso agora. É o seguinte: quando a mulher faz, né, o seu processo de divisão celular no ovário, isso começa dentro da barriga da mãe ainda, né? Com células muito imaturas que preenchem o ovário dela, chamadas de ovogônias. Inclusive, essas ovogônias, elas são diploides. E elas ficam sofrendo mitose lá dentro. Isso só acontece quando a menina está dentro da barriga da mãe. A gente chama isso de período germinativo. Um minuto. Um minutinho. Pronto. E aí, a criança, né, tá lá cheia das suas ovogônias no período germinativo. Então, ela começa a amadurecer depois que esse ovário está repleto de células. Ela começa a fazer uma primeira, um primeiro amadurecimento, tá? E aí, quando ele faz esse primeiro amadurecimento, ele deixa de ser ovogônia e passa a ser ovócito primário, ok? E isso, né, a gente costuma dizer que a mulher já nasce com todos os seus ovócitos primários formados. Então, a tua mãe, na verdade, né, a mãe das mulheres, no caso, ela está gestando a filha e, ao mesmo tempo, ela está gestando as netas ou netos, né, porque a criança já está carregando ali as células, ainda que não totalmente maduras, mas já são os ovócitos primários, né? Então isso vai acontecer, esse estágio de ovócito primário, ele vai ficar assim até a puberdade. Então você nasce com os teus ovócitos primários formados, que é o tal do período de crescimento, ele fica sendo nutrido durante esse período todo, e aí quando chega na puberdade, o que que acontece? Rola a tal da meiose, até porque o ovócito primário é 2N, é diploide. Então quando rola a meiose, né, o ovócito primário, ele vai ter que fazer meiose 1 e meiose 2, né? Então, ele se divide a primeira vez e formam células intermediárias, ok? Que a gente chama ali de pré-ovócito secundário e de primeiro corpúsculo polar, e depois se divide de novo.
Quando você divide de novo, o primeiro corpúsculo polar gera outros dois. O pré-ovócito secundário, ele também gera um corpúsculo e o próprio ovócito secundário, que é N. Tá lembrando que a meiose 1 é que é reducional. Então, na primeira divisão, ela já faz a redução, depois só equaciona. Ok. Primeira pergunta. Por que o ovócito primário, quando se divide, gera uma célula pequena e uma grande? É porque esse é um dispositivo, durante esse processo, para fazer com que eu tenha uma célula, um ovócito, repleto de vitelo. Então, para eu conseguir desenvolver um indivíduo que demanda muita energia, eu preciso de uma célula grande. Se você fizesse uma divisão igualitária, você teria dois óvulos com o mesmo tamanho, porém com metade do tamanho que ele tem aqui. Então, o ovócito secundário consegue ter esse tamanho gigante perto dos corpúsculos, porque, na verdade, ele roubou, né, o citoplasma dessas outras célulazinhas. Então, na verdade, ela se duplica para poder ganhar tamanho, porque durante a duplicação, né, a divisão celular, você tem que duplicar tudo. Então, como você tem que duplicar tudo, você pega grande parte dessa célula e carrega para um lado, entendeu? E a outra, pequenininha, você exclui junto com o excesso de cromossomos que você não quer. Porque, na verdade, você só quer passar metade dos cromossomos que você tem. Você tem 46. Então, você quer passar 23. Então, eu passo 23 dessa maneira. Beleza? Bom, com isso, a gente forma no final um ovócito secundário, três corpúsculos polares. Então, o que acontece com esses três corpúsculos polares? Eles são degenerados, tá? Então, eles morrem, não servem para nada, a não ser para auxiliar na formação do ovócito secundário. Aí, respondendo a pergunta da Sara, isso aqui tem alguma coisa a ver com o que a gente acabou de falar aqui? Na verdade, onde entram os corpúsculos aqui dentro? Eles estão lá inseridos dentro do folículo de Graafi, porque aqui dentro desse folículo, né, ainda está rolando essas divisões. Então, você teve orgônia, virou ovócito primário, o ovócito primário virou secundário, formou corpúsculos e tudo aqui dentro. Entendeu? Então, os corpúsculos eles estão inseridos aqui dentro. Depois da ovulação, eles permanecem ali dentro e eles vão ser degenerados junto com o corpo lúteo. Então, eles fazem parte desse folículo, entendeu, Sara? Entendi, obrigada. E esse é o processo que a gente chama, né, de período de maturação. Esse é o processo que tende a acontecer uma vez por mês, né? Eu não sei se eu falei isso na aula passada, mas eles costumam a trabalhar intermitente. Então, enquanto um ovário está trabalhando nesse mês, o outro está meio que se recuperando da ovulação do mês passado. Então, um ovula, o outro está no período de repouso, e aí eles ficam fazendo esse movimento. Tipo, enquanto um está estimulando, o outro está meio que descansando ali, ele está meio que se recuperando do processo evolutivo do mês anterior, do período anterior. É óbvio que isso é relativo, tá? Tem mulheres que têm uma atividade tubária muito forte e ovariana muito forte. Tem níveis de hormônio maior do que o restante da galera, né? Não que tenha níveis maiores constantes, porque não é isso que faz a ovulação, a gente vai ver daqui a pouco. Ela tem flutuações hormonais muito grandes, que oscilam muito, e isso induz a ovulação. Então, se isso estiver acontecendo com muita frequência, ela pode ovular nos dois ovários ao mesmo tempo. Então, eu posso ter uma ovulação dupla no mês. E pode ter casos onde a mulher ovula mais de uma vez. Né? Que, se eu não me engano, foi uma conversa que a gente estava tendo com a Tainá. Não foi isso? Semana passada.
Enfim, e aí é possível. Quem vai fazer coleta de. Quem vai fazer coleta, eu até comentei isso depois que a Tainá trouxe lá o caso da mãe dela. Eu comentei sobre uma conhecida minha que fez a coleta dos óvulos, né? Porque ela já está com quase 40 anos e ela ainda não tem filhos e ela não quer não ter a oportunidade de, se ela, enfim, nos próximos anos resolver ter essa criança, né? E aí ela vai utilizar do recurso de uma barriga de aluguel, etc., mas com os óvulos dela. Então, para fazer essa extração, o médico induziu ela hormonalmente, né? E essa indução hormonal foi com uma injeção na região abdominal, ali próximo do útero, dos ovários, para oscilar a quantidade de hormônios e fazer com que ela tivesse esse aumento na proliferação de ovócitos secundários. E depois ele fizesse a coleta, né, desses ovócitos para poder criogenizar. Então, ciclo menstrual, né, a gente está aqui entrando no mérito do ciclo menstrual. É muito complexo, porque é muito plural, né? É muito difícil você traçar um ciclo menstrual que seja igual total, sabe? 100% igual de outra pessoa, porque cada corpo reage de uma maneira diferente. E isso leva em consideração várias coisas. Leva em consideração fatores genéticos, eu acho que esse é um dos principais, mas junto disso vem tão importante quanto a alimentação, né? Tipo de vida, tipo, se a pessoa pratica esporte, se a pessoa é sedentária. E aí eu coloco também a questão psicológica, né? Porque se você é uma pessoa muito sensível, se não é, se você se abala com facilidade, isso tudo altera o teu ciclo menstrual. Então não dá para dizer que o ciclo menstrual é uma coisa estática. Não dá para dizer, igual o vestibular diz pra gente, que para estudar o ciclo, eu tenho uma mulher que menstrua de 28 dias, que eu vou lá na metade, enfim. Isso é muito estático, isso não é muito difícil acontecer. Não é que não tenha. Existem mulheres que têm o ciclo regular, né? Que é o que eu acabei de falar. Que são pessoas que menstruam em um período que não varia muito, né? Então ela vai menstruar de 28, de 30 e poucos em 30 e poucos. Enfim, tem pessoas que menstruam com um ciclo muito menor, né? Com menos de 20 dias. Então, a gente tende a estudar e o vestibular sugere que a gente faça isso, não porque ele não saiba, né? As pessoas que estão ali não saibam isso. Mas é porque é uma maneira de você padronizar, uma forma que você tem de ver se o aluno entende o mínimo, entendeu? Não é querer aprofundar na complexidade como ela é de fato, tá? Mas como vocês, no caso, eu tô colocando principalmente as meninas, né? E aqui o Caio não tá agora, então eu posso falar diretamente com vocês, porque é um público total feminino. É, e, tipo, quando você olha e estuda isso, dá uma impressão de que aquilo não é verdade, dá uma impressão de que o que você está estudando não é o real, porque se a maioria não tem ciclo regular, se a maioria não segue esse padrão, fica uma coisa meio estranha. Não fica tão próximo da tua realidade. Então, eu tô dizendo aqui que a gente está estudando padrão, tá? Porque é uma forma da gente entender se a pessoa conhece o mínimo sobre o assunto, mas que é muito mais variado, muito mais plural do que isso. Alguém quer fazer algum comentário? Eu posso seguir. Bom, e aí é o seguinte, cara, a gente tem aqui a parte endócrina do processo, né? Então a gente tem o hipotálamo, que tem relação direta com a hipófise, né? Principalmente a adenohipófise, nesse sentido, tá? No que a gente está estudando aqui. Ele tem relação com a neurohipófise ainda maior, né? Porque tudo que ele produz, ele estoca lá.
Mas em relação ao ciclo menstrual, ele já tem uma participação indireta, porque, na verdade, a adenohipófise é que vai produzir FSH e LH perdão, para poder induzir o ovário a produzir os seus hormônios ovarianos, né? Os seus hormônios sexuais. Então, uma recapitulação aí, antes de a gente passar para o gráfico, que é mais complexo. A gente tem o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o nome já diz, né? Ele é folículo estimulante, então ele estimula a formação do folículo. Então, tu tinha o folículo de Graafi lá, imaturo, depois ele estava em crescimento, depois ele se tornou maduro, aí ele ovula, né? É óbvio que o FSH não faz sozinho. Na verdade, o FSH, ele vai ao ovário, estimula o ovário a produzir estrogênio, e o estrogênio é que vai promover esse processo de maturação. Beleza? Além disso, o estrogênio também está envolvido com o crescimento inicial do endométrio. Beleza? E tu falou, pô, mas você não falou que era a progesterona? É, a progesterona e o estrogênio. Só que a progesterona, ela tem mais a função de manter aquela alta vascularização, né? Aquele endométrio espesso. Então, quem garante a permanência dele ali, que ele não saia, é o estrogênio também, mas uma função muito mais da progesterona, ok? Só que essa progesterona ela só é liberada graças ao LH, que é o hormônio luteinizante, que também vem da adenohipófise, né? E aí caiu isso na prova da Souza, se eu não me engano, foi na Souza ou na Unigran, cara. Pegou todo mundo de surpresa, muita gente errou. Perguntava qual era o hormônio que induzia direto a ovulação. E aí o gabarito era o LH. E uma porrada de gente colocou estrogênio. Porque o estrogênio é que faz maturação do folículo, né? Então a galera pensa, pô, então ele é que induz a ovulação. Mas na real não é. Na real é uma conjuntura indireta do FSH. Tem a setinha do FSH aqui, né? Com a do LH. Beleza? E aí o LH tem participação direta nisso. Pode repetir, Romo, o estrogênio é a maturação do folículo e o LH é o quê? Sara, eu não compreendi de novo. Eu acho que é algum problema aqui do meu computador, porque eu tô com dificuldade de escutar a galera, mas se você puder repetir um pouquinho mais devagar, eu agradeço. Dá para ouvir agora? Não, eu tô ouvindo aqui às vezes embaralha. Ah, tá, acho que eu tô falando rápido. Mas era só para, se você pudesse repetir, é porque o estrogênio é a maturação do folículo e o LH é para quê? Você falou? O LH, ele induz a produção de progesterona, ele atua direto no processo de ovulação, né? E faz a manutenção do corpo lúteo. E aqui nessa imagem, a gente está vendo um ciclo de 28 dias, né? Que é o padrão no vestibular, aonde o primeiro dia que a gente conta é sempre o dia que a pessoa menstruou, né? Então, acordei hoje e estou menstruada. Então, hoje é meu primeiro dia do ciclo, né? E o último dia é o último dia antes de eu menstruar para o próximo ciclo. Quando é que rola a ovulação? Na metade dele. Então, como eu tenho aqui um total de 28, a metade é 14. Então, é aqui onde eu tenho altíssimas chances de ovular. Ah, mas é preciso assim? Não, óbvio que não, tá? E aí a gente tende a dizer, o óvulo, ele vive em torno de 72 horas, tá? Então, se ele vive em torno disso, um pouco mais, a gente vai dizer que 4 dias antes.
e 4 dias depois do 14º dia, para quem tem um ciclo de 28, tá? Ele vai ser o período de ovulação, período que você pode engravidar, entendeu? Porque eu posso ter ovulado no 12º dia, e aí eu tenho 3 dias depois. Eu posso ter ovulado no 15º dia, eu tenho 3 dias depois para engravidar. Sacou a ideia? Ah, mas você vai falar assim, mas eu tenho um ciclo de 35 dias. 36 dias, para ficar um número cravadinho, né? Pá. Eu tenho um ciclo de 36. Então, o meu período fértil, ele vai ser do 10º ao 18º? Não, óbvio que não. Porque a tua metade do ciclo não é o 14º, né? Beleza? Então, no caso, o teu vai ser no 18º dia, o dia ideal de ovulação, né? O dia que a gente chama, que é o dia da ovulação. Esse é o 18º, são 4 antes e 4 depois. Então, o período fértil vai ser do 14º ao 22º. E é por isso, isso daqui que eu estou explicando para vocês, é o anticoncepcional, entre aspas, ineficaz, né? Mais antigo do mundo. Porque as mulheres, né, enfim, que viveram antes da gente, elas, elas percebiam o corpo delas, né? Elas viam como funcionava. Elas começaram a entender ao longo do tempo que o corpo, ele seguia esse ciclo, né? Que era uma coisa periódica. Então, elas começaram a contar de quanto e quanto tempo isso acontecia, e elas começaram a perceber que tinham períodos que ela não engravidava, e que tinham períodos que ela engravidava. Então, principalmente os médicos, né, quem estudava isso, começou a perceber esse tipo de coisa. Então, eles começaram a fazer a tal da tabelinha, porque começaram a entender que o período de ovulação era metade do ciclo. Eles começaram a fazer esse tipo de cálculo. Então, muita gente, tá, recomendava o ato sexual em determinados períodos, que era o período que não tinha período fértil, e não recomendava quando estava no período fértil. E aí criou-se a tal da tabelinha, que é antiga demais, entendeu? O problema foi o que a gente estava conversando, nem todo mundo tem um ciclo regular. Na verdade, a maioria não tem. Até porque as pessoas que têm ciclo regular, eu vivo falando isso. Se você tem o ciclo regular, maneiraço. Parabéns, você é minoria. Agora, isso não significa que tu vai ter esse ciclo regular para resto da vida, porque não é dinâmico. Até como eu posso afirmar também que uma pessoa que tem ciclo irregular, ela também pode passar por períodos da vida onde ela tem a regularização. Até porque o metabolismo ele não é igual ao longo da vida toda. Você entra na puberdade com um boom de hormônios. Depois esses hormônios eles vão diminuindo, né? Então pode ser que num determinado momento da vida ele regule ou ele pode desregular. Vai depender da tua taxa metabólica basal. Vai depender da tua taxa metabólica que veio já, né? Intrínseca a você. Se você é uma pessoa extremamente ativa, se você é uma pessoa que não é tão ativa, ativa não é de atividade física, tá? Ativa em relação ao metabolismo básico, metabolismo basal, que é o que a gente fala, que é o tipo mínimo que o corpo tem para poder funcionar. Só que assim, o mínimo, eu posso ter um mínimo para funcionar que é lento, esse é o tipo metabólico meu, tá? E tem a galera que tem o tipo metabólico muito rápido, muito acelerado, que queima muito rápido tudo, porque tem uma taxa de respiração muito alta. Então, isso vai mudando ao longo da vida, né? De acordo com a genética, alimentação, estilo de vida, enfim. Até do próprio psicológico mesmo, como você reage às coisas que acontecem no mundo. Então,
estou falando isso para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona aqui a questão da tabelinha, né? Porque isso de vez em quando cai em vestibular. E muita gente usa a tal da tabelinha até hoje, né? Que eu acho maneiríssimo também. Se eu fosse mulher, usaria lindamente, facilmente. Que é os programinhas, os aplicativos que tem hoje para poder você verificar o teu ciclo, né? Então, você tem lá, tem vários apps disso, provavelmente vocês conhecem muito mais do que eu. Então, e que geralmente quem usa é para fazer controle dos anticoncepcionais, né? E aí você vai lá e vai colocar, tipo, menstruei tal dia, e aí ele vai sugerir para você qual vai ser o próximo, vendo o padrão, né, de datas de menstruação, ele vai sugerir qual é a próxima data de menstruação que você vai ter, né? Ele vai sugerir qual é o período fértil, o provável dia de ovulação, enfim, os dias que você não tem que tomar um anticoncepcional, né, que é o tal do período de efeito placebo. Isso não deixa de ser uma tabelinha. Agora, é óbvio, ninguém vai usar isso, né, geralmente, né, as pessoas não usam isso mais para saber, tipo, quando pode ter relação ou quando não pode ter relação, porque se você está tomando um anticoncepcional, né, a não ser que a pessoa não tome anticoncepcional, aí pode até usar, mas sabendo que é um método ineficaz. Beleza? Bom, aí a gente passa para o gráfico. Esse gráfico já caiu algumas vezes em prova. E eu queria que vocês não se atentassem à questão da, do que ele diz ali sobre flutuações na fertilidade e humor. Não quero que vocês se atentem a isso. Eu quero que vocês se atentem às variações das concentrações hormonais, tá? Então, aqui eu também tenho um ciclo de 28 dias, que é o padrão do vestibular, né? Aonde eu tenho aqui a primeira semana é a semana de menstruação. Lembrando, isso varia demais. Tem pessoas que menstruam em menos tempo, tem pessoas que menstruam até por mais tempo. Isso vai levar em consideração também o tempo do ciclo menstrual da pessoa, tá? Vai depender, enfim, de uma série de coisas. Mas para o padrão aqui, a gente vai dizer que tem 7 dias, ok? Na verdade, o primeiro dia seria só um start, onde o segundo e o terceiro é aonde a galera tem a fama, né? A menstruação tem a fama de ser mais pesada, né? Tipo, você ter maior liberação de placas do endométrio nesses dias. Então, ele começa no primeiro dia, né? E ele tende a aumentar nos dias seguintes, até que ele estabiliza, chega ao pico e vai se estabilizando aos pouquinhos. Nesse início, né, lá com os primeiros resquícios da menstruação, repare que eu tenho estrogênio, LH e progesterona baixos. Quem está um pouquinho mais alto, mas também baixo, é o FSH. O FSH, ele estimula o estrogênio. Então, repara que o FSH está maior que o estrogênio e o estrogênio começa a crescer. E esse crescimento, ele vai próximo ao 14º dia. Ali no, mais para o 13º. Repara que quando... Peraí, só um minuto. Quando o estrogênio, ele passa do FSH, o FSH ele começa a diminuir. E ele diminui também lá até próximo do 13º dia. Que é justamente quando o estrogênio começa a cair. Então, o estrogênio cai, o FSH aumenta, porque isso é feedback negativo. Então, quanto mais, menos, e vice-versa. Beleza? Então, na verdade, o FSH estimula o estrogênio sai lá do ovário para estimular a maturação do gameta. Quando ele estimula a maturação do gameta, ele começa a cair. Só que junto disso, a gente tem o LH, que é o vermelho, que começa a ser produzido em altas concentrações próximo do período de ovulação também.
Então, tu vê que ele segue baixo até o 12º dia e começa a crescer a partir desse dia, né? Então, ele começa a ter uma alta concentração até o 14º, que é quando, então, ele cai. É justamente nesse momento que ele está em alta e cai, que ele induz o ovário a secretar o ovócito secundário. E é por isso que ele é que promove a ovulação. Beleza? Bom, esse aumento do LH também induz o aumento, né, do FSH. Então você tem um pico momentâneo aqui no meio, tanto de LH, que é o vermelho, quanto do FSH, que é o azul. Lembrando que o que está em amarelo, que tinha crescido, está diminuindo horrores, né? Até porque ele já fez o papel de maturação. Então ele cai. Então repara que no meio do ciclo, todos eles caem, né? Cai estrogênio, cai LH, cai FSH, e o único que está começando a crescer aqui é a progesterona, que é o que está em cinza. Lembrando que a progesterona mantém o endométrio grosso, aumenta ainda um pouquinho mais e mantém esse endométrio grosso para fazer a anidação do óvulo, né, lá no útero. Então, galera, ele aumenta, e vai aumentando, e o LH cai, né, porque é feedback negativo aqui também. Então, eu tinha muito LH, começou a estimular a progesterona, se começou a estimular, ele começa a diminuir. Então, ele aumenta, 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 e lá para o 22º dia do ciclo, de 28, a gente tem o pico máximo de progesterona. Esse pico máximo de progesterona, ele também vem junto com o estrogênio, porque é ele e o estrogênio juntos que participam desse processo, né? Só que muito mais a progesterona do que o estrogênio, a gente viu isso aqui, né? Olha aqui, ó, a progesterona encaixa maior, o estrogênio encaixa menor. Então, ele fica assim em alta. Para quê? Esperando que a mulher engravide, né? Que eu tenha fecundação e faça anidação. E aí, o porquê já caiu em prova? Já caiu em prova, uma mulher, se estiver grávida, qual que vai ser o ciclo dela no gráfico, nesse gráfico que você está vendo aqui? Vai ser esse daqui? Porque tinha essa opção lá. Vocês querem participar? Vocês querem que eu dê a resposta? Não tem nenhuma futura doutora aqui para... Fala, Sarinha. Não, eu pedi para você repetir a pergunta. Não, a pergunta que eu fiz foi a pergunta que estava na UERJ e foi a pergunta que também estava na Souza, na Souza e na Unigran, que eu vi, que era um gráfico não, eram as opções, as alternativas eram gráficos. E ele perguntava, uma mulher grávida, na verdade na UERJ não era essa pergunta. Na UERJ a pergunta era uma mulher que toma anticoncepcional, como é que fica o gráfico dela? E aí ele não dá o gráfico normal, ele não dá esse daqui. Ele só pede qual é o gráfico da mulher que toma anticoncepcional. E na Souza, na Unigran, eu vi perguntando sobre a mulher grávida. Como é que ficava esse gráfico aqui? Aí você pode escolher um dos dois para responder, não tem problema. Os dois ficam com taxa de estrogênio e progesterona. Os dois o quê? Tanto nas duas respostas, é isso? Tanto na mulher que toma anticoncepcional quanto na mulher que está grávida. Então, tá certo o que você falou. Então, na mulher grávida, você vai ter, ao invés de você ter essa queda que culmina na tensão pré-menstrual, né? Você vai ter uma continuidade, uma permanência desses hormônios em alta. Beleza? Durante os 9 meses. Então, o estrogênio, na verdade, até mais do que os 9 meses, porque depois que a mulher, perdão, tem a criança, ela ainda tem o período de resguardo, né?
onde o corpo ainda está se readaptando com a ausência da criança no organismo materno. Então, é isso que a Sarah falou. Ela permanece com taxas de estrogênio e progesterona mais altas durante o período todo de gestação, e aí, por isso a pessoa não menstrua. Porque ela só menstrua quando ela não engravida e esses hormônios caem. Essa queda progressiva ao longo dos dias, né, ao longo dessa semana aqui, é que causa na mulher as alterações de humor, e inclusive da própria fertilidade. Porque é quando essa mulher, normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente tem uma aptidão sexual menor. Ela tem uma necessidade sexual, uma libido menor. Diferente do período fértil, onde os hormônios estão em alta, então ela vai aumentar absurdamente a libido dela. E aí, isso significa o quê? Que a mulher, ela não está permanentemente disposta ao ato sexual. Você tem um óvulo da mulher, isso é evolutivo, tá? A mulher produz um óvulo que ela carrega a vida toda, desde a barriga da mãe dela, beleza? E ela quer, obviamente, o melhor parceiro sexual para formar o seu filho. Então, não vai ser qualquer um, né? E aí ela tem aquele momento ali para aumentar a libido, para fazer com que ela escolha, para induzir ao corpo dela, quimicamente induzindo a ela, forçando a barra para ela escolher esse indivíduo, né? Porque é o momento que ela está com o maior número de, de hormônios sexuais no corpo. Diferente da tensão pré-menstrual, que é quando ela está com baixíssimos hormônios, é quando ela não está apta à, à reprodução, à questão reprodutiva. Beleza? Isso não é só a mulher humana, né? Tipo, os mamíferos no geral. É diferente do homem, né? O homem tá com testosterona em alta basicamente a todo momento. Então você não tem flutuações periódicas tão brutas, tá? Não é que o homem não tenha flutuações periódicas, tá, meninas? É óbvio que o homem também tem. É óbvio que o homem não é uma coisa linear, estática, também não é. Então o cara também fica triste, o cara também tem momentos que ele não tá afim, entendeu? De ter relação sexual, onde a libido dele não tá tão alta, porque o meio externo influencia isso. E, e então ele vai ter muita testosterona? Vai. Mas dependendo dessas coisas que eu tô falando, dessas variáveis, você vai ver flutuações nos níveis da testosterona do homem. E isso vai diminuir a libido do cara. Significa que ele não tá apto ao ato sexual? Não, não significa. Mas ele também tem flutuações, beleza? Então, a gente só não estuda porque ele é muito mais próximo da linearidade do que o feminino. Mas aí, foi o que eu falei para vocês, é evolutivo, né? O homem, ele produz lá 3 milhões de espermatozoides e o corpo faz isso não é à toa. Ele faz isso para jogar para fora esse treco, né? Ele não faz isso para ficar ali. Porque o objetivo do macho no mamífero é procurar a parceira, disputar por ela, gastar a energia que tem para poder conquistar essa parceira e conseguir efetivar a cópula, né? Passar os seus gametas adiante. Essa, esse é um dos objetivos desse indivíduo, dependendo da espécie. E no caso da fêmea, né, dos mamíferos, é amadurecer os seus gametas, não são muitos, né, no caso é um por mês, geralmente, e fazer a escolha do parceiro que tenha características que confiram segurança, né, que confiram saúde, enfim, que provavelmente vai gerar uma prole saudável com condições de caça e de perpetuação também. Então eu estou falando aqui do ciclo menstrual humano, né, mas a gente poderia estar falando de um outro mamífero.
ok? E aí eu estou trazendo esses outros animais para vocês entenderem por que é importante essas flutuações. Por que ciclo menstrual ele não é uma coisa mais linear como é o que acontece no homem? É porque o objetivo é diferente. Então, eu costumo dizer sempre assim, tudo na mulher é mais aflorado, né? Então, tudo é mais intenso do que no homem. Isso é muito nítido, né? Eu acho que nem só por uma questão de cultura machista, não, mas é, isso, isso é uma característica evidente, justamente pela variação hormonal absurda que existe, né, na mulher. Então, vamos chegar ao ponto que eu quero tocar. No caso da mulher, é graças a essa variação, é graças a essas baixas concentrações de hormônios sexuais que a mulher experimenta, que o período fértil dela é tão lindo, é tão diferente, é tão individual, é tão uma coisa única dela, porque e por isso que aumenta a libido, aumenta tudo, é o momento que você se sente melhor com você, é o momento, geralmente é assim, né? Não sou mulher, mas pelo que a gente vê, pelo que a gente estuda, pelo que a gente conversa, eu sou uma pessoa interessadíssima nesse tipo de assunto, a gente percebe que existe uma inclinação para isso. Não é uma regra, mas existe uma inclinação para isso. Então, você só conhece o sabor do doce quando você experimenta o amargo. Então, tende a ser momentos muito bons, até para aquelas meninas que sofrem demais com o período pré-menstrual, né? Ou com a própria menstruação. Cólicas absurdas, enfim, já conheci pessoas que chegam a desmaiar de dor disso, então assim, é muito louco, né? Já falei para vocês também na aula passada que essa questão de contrações uterinas, que é feita pela ocitocina, né? Então, o hipotálamo está ligado diretamente também com isso. É, essas contrações, elas são, na verdade, uma preparação do teu corpo para o parto, né? Só que ou tu vai parir uma criança, e aí as concentrações de ocitocina para fazer isso vão ter que ser muito maiores, né? Do que se você estiver parindo endométrio puro, né? Endométrio com óvulo que não foi, com ovócito que não foi fecundado. Mas você tem que arrancar um pedaço daquela parede interna, que se não sair vai ficar podre, né? Então, uma renovação tecidual que é necessária. Então, a ocitocina vai fazer isso. E isso é um pré-parto, né? Enfim, uma maneira de você eliminar uma parte interna uterina, uma renovação, beleza? Então, não tem jeito, não tem pra onde correr. Ou tu vai parir o endométrio, ou tu vai parir a criança, entendeu? E aí é óbvio, isso num caso é uma renovação, no outro caso, eu estou efetivando o processo reprodutivo da minha espécie. Mas, esses são os objetivos que a gente tem de atingir graças a esse ciclo aqui e as suas variações. Ô, Roma, Fala aí. eu posso falar que o estrogênio inibe o FSH? Ele inibe porque ele é um feedback negativo, né? Era isso que eu ia perguntar, se era feedback negativo. É feedback negativo. O FSH com o estrogênio, o LH com a progesterona. Eles atuam em feedback negativo, mas aí você tem que tomar cuidado, porque quando eu falo isso, as pessoas já fazem logo a correlação. Tipo assim, o estrogênio inibe o FSH inibe o estrogênio. Não, o FSH estimula o estrogênio, né? É o feedback. Feedback tem que lembrar que é a resposta. Então, o FSH estimula o estrogênio, mas o estrogênio inibe o FSH. Então, a recíproca não é verdadeira. Tá, entendi. Obrigada. Nada. Bom, a gente vai entrar pros métodos contraceptivos, que a gente já está falando um pouquinho, mas eu vou falar sobre um método contraceptivo que eu, inclusive, ganhei um livro de um professor de matemática,
que trabalhou comigo lá em Araruama em 2016. E um livro escrito por dois médicos, agora eu não lembro o nome deles. E eles desenvolveram um casal, inclusive. Desenvolveu um método chamado de método Billing. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. O método Billing é você identificar o ciclo menstrual, o teu ciclo menstrual, através do teu muco vaginal. Né? Então, a gente tem o muco vaginal ali, uma secreção que é naturalmente produzida e liberada pelo corpo, tá? Então, você tem aquela substância e que quando você toca, você sente qual é a textura desse muco, né? Então, vão ter períodos onde você vai ter um muco, uma menor produção de muco, e uma outra onde você vai ter maior produção de muco, e esse muco ele vai ganhando uma maior textura, ele vai ficando mais grossinho e mais viscoso. Ou seja, você toca, abre a mão e você vê o negócio ali, tipo, como se fosse uma babinha mesmo, né? Fica uma coisa mais grossa. E é justamente isso que eles trazem pra gente, né? Eles trazem a informação de que isso pode ser um método contraceptivo. Isso quase não é falado. Então, eu estou tocando no detalhe do detalhe que algumas pessoas conhecem, tá? Isso não é uma coisa, uma raridade, tipo assim, de você bater um papo com a pessoa, com algumas pessoas, e elas vão dizer, ah, não, não sei, tá? E eu, por exemplo, quando eu descobri, eu já dava aula, então, sabe, eu descobri tarde isso. Ou eu já tinha escutado, mas não dei relevância. Mas aí, batendo papo com uma outra pessoa, fui vendo, cara, que muita gente conhecia esse negócio e eu não. Então, eu tô falando com vocês, eu nunca vi isso caindo em prova, mas poderia ser uma contextualização, né? Ele não é um método preciso, ele é um método que varia da tabelinha. Ele é uma variante da tabelinha, mas os médicos que defendem isso, eles acham que é total seguro, né? Óbvio, tem médico que vai dizer para você que não tem nada de seguro nisso, mas existem aqueles que acreditam, tá? E aí existe um embasamento teórico por trás. Porque, na verdade, quando você está entrando no período fértil, você tende a formar um muco que faça maior adesão dos espermatozoides, né? Porque quando o cara ejacula dentro do canal vaginal, muitos espermatozoides conseguem entrar, né? Tipo, passar pela divisão do canal vaginal para o cólon do útero, mas, assim, 90% do material ejaculatório corre entre as pernas da mulher. Então, assim, não fica lá dentro, tipo, engoliu tudo e fica lá. Não. Então, é, essa porcentagem de espermatozoides que conseguiu chegar no colo do útero e adentrou ao útero, ele precisa de uma maior, como é que eu posso dizer, uma maior aderência, de um muco que permita essa maior aderência para ele poder conseguir fazer o nado até chegar à tuba uterina, ao final da tuba. Então, esse muco, ele vem para proporcionar esse movimento, tá? Fora a alcalinização, que também está presente ali no líquido prostático oriundos do material ejaculatório do homem, que também vai ficar permeando esse muco e vai contribuir à passagem, né, junto com os nutrientes que vem lá, a frutose, que também está no material ejaculatório masculino, então tudo isso fica mais aderido nesse muco um pouco mais viscoso da mulher. Isso tende, então, a ser produzido em maior quantidade quando ela está no período fértil. E quando ela não está no período fértil, tem que ter uma coisa muito menos viscosa, uma coisa muito menos expressiva. Então, seria uma forma de você saber em que momento do ciclo você está. Então, esse é o método Billings. Eu acho que, eu não lembro se eu pesquisei na internet sobre isso. Eu tenho o livro, mas deve ter disponível na internet para vocês aprofundarem, quem tiver interesse.
tá? É antigo, não é uma coisa nova, não, tá? Uma coisa antiga, assim. Depois eu posso ver até qual é a data do livro. Bom, vamos lá para os métodos contraceptivos, meninas. A gente tem o coito interrompido, que é o basicão, né? Tipo, que na verdade também é tão ineficiente quanto a tabelinha. O que que é o coito interrompido? É o ato sexual com a retirada do pênis antes da ejaculação. Mas a gente tá cansado de escutar em todos os meios, veículos aí de informação, né? Internet, televisão, rádio, etc. Sempre tem alguém comentando, algum médico, dizendo sobre as chances de gravidez com o coito interrompido. Porque, na verdade, você tem liberação de espermatozoides ao longo do coito, né? Só que não é uma quantidade tão grande quanto durante a ejaculação, mas ela existe, tá? Então, ela existe e existe sim a possibilidade desses espermatozoides que estão ali chegarem até a tuba e fecundarem o óvulo, beleza? É porque vai depender do período que você ovulou. De repente, você ovulou, já tem um tempo. Então, o óvulo ele já não tem tanto tempo de vida. E o espermatozoide acabou de entrar ali. Só que o caminho que ele vai ter que percorrer é muito grande. E o tempo dele percorrer, chegar até lá, e o óvulo, que já está formado há algum tempinho ali, e que já vai entrar no processo de degeneração, pode ser que haja uma incompatibilidade temporal. E aí não rola a fecundação. Como você tem menos espermatozoides, então a chance acaba sendo menor. É uma questão matemática, tá? Agora, que é possível, é. Então, é possível que é tão conhecido isso. Então, o coito interrompido é um método contraceptivo, mas ele é um método contraceptivo ineficaz, ok? E, obviamente, ele não previne contra as ISTs. Hoje em dia, as pessoas não costumam falar tanto de STs, né? É meio que politicamente incorreto, meio que antiético. As pessoas costumam chamar mais de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa tem a infecção e não desenvolve a doença, beleza? Então você tem a infecção, mas não é o doente, e aí isso torna um pouco menos pejorativo as pessoas que são infectadas, por exemplo, com o vírus da AIDS, o HPV e de outras tantas, né? Sífilis, e, enfim, gonorreia, etc. E aí você não, enfim, não transforma um problema de saúde em uma questão cultural, beleza? De, de exclusão de pessoas. Então, isso aqui era o coito interrompido. Tabelinha, eu já expliquei, né? Então, você pega lá o ciclo da pessoa e vai ver qual é a metade do ciclo, vai ver o período fértil, vai ver se ela tem chances de engravidar ou não. Eu uso tabelinha de vezes, eu vou te explicar por quê, né? Óbvio que não é no meu ciclo, né, gente? Não tem. Mas, uso assim, às vezes tem um aluno, isso já aconteceu na minha vida também, tá? Não vou falar que, só porque um amiguinho falou, não. Já aconteceu comigo também. Mas, acontece também de outras pessoas virem perguntar, pessoas que não têm tanto conhecimento, e, e falam, cara, tive uma relação com fulana, tá? E aí, por algum motivo, cargas d'água da vida, o cara não teve lá um método contraceptivo para evitar a gravidez, eles não está, enfim, não é uma coisa planejada, não é o objetivo da relação, não é esse. Então, ele, de repente, o casal não quer uma gravidez e teve uma relação que não foi protegida. Então, é esse o ponto que eu quero chegar. E aí,
primeira coisa que você tem que perguntar para a pessoa é, tipo, tá, beleza, e aí? Mas como é que é o ciclo dessa pessoa, né? Por quê? Porque você vai ver, hoje é dia 28. Olha, bateu certinho a aula. Hoje é o dia 28. Então, eu vou usar esse exemplo aqui. Se hoje é o dia 28, né, e a pessoa tem um ciclo de 28 dias, e digamos que hoje, né, é o último dia antes dela menstruar, então muito provavelmente amanhã deve estar vindo a menstruação dela, né, então hoje ela já deve estar sentindo algumas variações no corpo, e já está meio que sentindo que amanhã vai vir a menstruação. Então, o cara teve relação com ela ontem, dia 27º dia, né, ou no 26º dia, tanto faz. E aí, ele tá com medo de ter alguma coisa, né, de ter uma gravidez ali indesejada. Bom, aí o que ele vai fazer? Cara, se a menina, né, a mulher lá, ela tem o ciclo de 28 dias, e eles tiveram a relação no 26º ou no 27º dia, ou seja, ontem ou anteontem, ele não tá batendo dentro do período fértil dela, né. Muito provavelmente não vai haver a fecundação, porque do 14º até o 26º dia é muito tempo além do que o tempo de vida do óvulo, do gameta. Então ela já extrapolou o período fértil. Então as chances de rolar gravidez é muito baixa, para não dizer nula, beleza? Então é isso, mas óbvio, digamos que essa mulher tenha o ciclo de 28, mas vamos dizer que hoje não é o dia 28. Vamos dizer que hoje é o dia 10 de setembro, tá? E aí, pô, hoje é dia 10, hoje não é dia 28. E aí, que dia do ciclo é referente a esse dia 10 de setembro? Aí tu tem que ver qual foi o último dia que ela menstruou, para ver, naquele dia 10, né? No caso, a gente teve um período aqui, que eu tô dando um exemplo, de que ela menstrua regularmente de acordo com o mês, mas nesse mês, né, bateu certinho. Mas poderia não bater. Então tem que fazer o cálculo referente à data do dia de hoje. Então, a pessoa menstruou, sei lá, há 14 dias atrás. Bom, então esse dia 28 aqui, ele não é o dia 28 do ciclo, né? Porque se for há 14 dias atrás, então hoje, dia 28, é quando a mulher está no seu período de ovulação. Então, se ele teve relações, né, naquele mesmo exemplo que eu dei ali atrás, se ele teve relação ontem, né, dia 26, aí eu tô dentro do período fértil. Então, aí é uma grande chance de fecundação. Então, de repente, nesse caso, seja um caso, né, pontual, onde o uso de uma pílula do dia seguinte, por exemplo, ela seja recomendada, entendeu? Porque as chances disso acontecer vai ser muito mais alta. Então, já aconteceu de eu escutar, e aí realmente não foi comigo, nesse caso foi com outra pessoa, ter ouvido falar que tinha acontecido uma relação não protegida, estava com medo de gravidez, eram pessoas muito novas, e estavam com medo, enfim, de uma gravidez indesejada. E aí a gente fez isso daí, né, a gente pegou as datas da menstruação da pessoa, inclusive foram os 2, foi o casal que veio falar comigo, eu achei muito interessante isso. E aí a gente pegou as datas e não, é uma parada que era muito próxima da regularidade, e não batia as datas do período fértil com as datas que eles tinham lá em relação ao que eles achavam que seria a data do ato sexual deles, né, tipo, que provavelmente eles estavam com medo de dar alguma coisa. Então, a gente fez isso, não batia, né, então ela fez a opção de não usar, né, é o risco. Ela fez a opção de não usar a o anticoncepcional não, perdão, a pílula do dia seguinte, e aí, no mês seguinte, ela estava com a menstruação regular normal. Existem pessoas que fazem a opção de utilizar mesmo não sendo no período
fértil, tá? Porque é o que eu disse, a tabelinha, ela é ineficaz. Beleza? E tem uma coisa muito interessante que já caiu em prova, não perguntando sobre, mas contextualizando, que é o seguinte: as mulheres, quando elas convivem muito próxima, isso é de espécie, tá? Isso é um quesito evolutivo. Quando você convive com outras mulheres, há uma tendência muito forte, do ciclo menstrual delas convergirem. Então, digamos que tem uma amiga minha que convive comigo no curso, tá? E ela tá entrando no período fértil agora. Bom, perdão, período fértil não. Ela tá entrando no processo de menstruação agora. Então, ela tá para ficar menstruada agora, né? Digamos que o meu ainda falte um pouco mais, tá? Então, o meu estava previsto daqui uma semana e meia, digamos. Essa convivência, ela tende a convergir ciclos. E aí, geralmente, isso é uma questão competitiva, tá? Mas é instintiva, não é uma coisa racional. Então o corpo ele começa a acelerar o metabolismo dele para entrar no mesmo ciclo, para entrar no ciclo junto com a outra pessoa, para que as duas, né, ou as três, ou sei lá quantas pessoas, elas entrem no período fértil no mesmo momento. E aí isso é uma questão competitiva porque os melhores machos, elas vão poder escolher os melhores machos. Porque aquela que entrou no período fértil primeiro, né, ela tem condições de aproximar, né, de escolher um macho, o melhor macho do bando, né. Então, a que entrar no período fértil depois, vai ficar com aqueles que sobraram, e assim por diante, entendeu. Então, quanto mais você demora para entrar no teu período fértil, menor a chance você tem dentro de um bando de efetivar, de fato, a cópula sexual, porque pode ser que você não se interesse por aqueles indivíduos que restaram dentro dessas escolhas, né, que acontecem nas populações, principalmente mamífero. Beleza? E isso é um resquício evolutivo que a gente tem, muito legal, né? E aí, eu acho que isso daí é uma das coisas que eu mais recebo relato em sala de aula. Mais recebo relato de pessoas que viram e falam: cara, é total isso. Total, a gente percebe, assim, tipo, grupinho de meninas, amigas e tal, que começam a ver que o ciclo ele começa a modificar por conta desse comportamento coletivo. E aí, cara, não tem como não gostar de ciclo menstrual, né? É um assunto muito maneiro, muito legal. Entendo que vocês sentam dores, enfim, mas é muito maneiro. Tem alguém aqui que pensa em fazer Gini? Isso eu sei que é muito cedo para isso, mas vocês já devem ter alguns interesses, né? Tipo, tem alguém que tem interesse nessa área? Não. Ok. Bom, vamos seguir aqui para o restante dos métodos, né? Tem a camisinha masculina, beleza? A mais conhecida de todas, é que todo mundo fala que é a que protege contra tudo, que não, né? É óbvio que ela é a principal método contraceptivo, né, mais fácil de utilização e, enfim, é um método muito seguro para muitas doenças, tá? Basicamente para quase todas. Qual é a que não entra nessa categoria? Uma exceção, é o HPV. O HPV, ele não é protegido, ou ele pode não ser protegido pela camisinha masculina. Porque o HPV, ele está na virilha também, né, ele está em outras partes do corpo, né, e então pode dar na boca, enfim. Essas projeções, essas erupções, não são ditas assim, que são produzidas tanto no corpo do pênis, na glande,
ou na virilha, ela está em atrito com a vagina, né? Com a pubis. Então, ele tem uma alta chance de passar, principalmente porque as mulheres têm o hábito de fazer as depilações, né? E aí tu fica com aquela parte porosa aberta. Então, principalmente se você fez depilação ali e fica tudo vermelhinho, é porque você tem ali uma abertura, caso você tenha uma relação sexual com alguém, né? Desprotegido. Aquela região ali, ela é muito fácil de você trocar secreções, entendeu? Então, para passar o vírus do HPV para ali é um pulo, né? Durante o atrito pênis e vagina. Então, a camisinha masculina ela não serve para isso, beleza? Ela serve para todas as outras, ok? E aí você vai me perguntar, beleza, mas e aí, como é que eu resolvo esse problema? Então, aí quando o indivíduo tem HPV, primeira coisa, esse indivíduo ele tem que dizer para você que ele tem HPV, né? Ou você tem que dizer para a pessoa que você tem HPV. E aí o médico vai recomendar a utilização das camisinhas femininas, né? Porque a diferença da camisinha feminina, além do tamanho, né, é aquela borda externa, né? Ela é muito maior, ela é projetada para fora. Então ela protege os pequenos e os grandes lábios, né? Ali de parte da virilha masculina. Então aumenta muito as chances de proteção contra a passagem do HPV. Beleza? Depois vai ter aqui camisinha feminina, mas, enfim. Tem a galera que tem, como que eu posso dizer? Tem alergia ao látex. Ah, mano, isso é perigoso, né? Porque você não sabe se de fato isso é verdade ou não. Tem a galera que fala isso só para poder não usar esse preservativo. Então, existe essa questão? Existe. Mas não é uma parada muito comum, não. Então, existem camisinhas que não são feitas à base de látex. Então, cara, o cara que tem problema com isso, ele pode resolver provavelmente. Se ele tem esse problema, ele já pesquisou sobre isso, ele vai tentar resolver de outra maneira usando outro tipo de material. Então, isso já não é desculpa para ninguém. Beleza? Ok. A gente tem as pílulas anticoncepcionais, né? Que você tem ali a liberação de estrogênio e progesterona. Não é o mês inteiro, né? Se você olhar essa cartelinha aqui, ela tem uns comprimidinhos aqui na última semana que tem uma corzinha diferente, efeito placebo. Ou seja, é só farinha aquilo ali, né? Não tem hormônio. E isso é para poder fazer com que você tenha a regularidade de tomar o anticoncepcional, né? E essa regularidade é extremamente importante para manter a eficácia, para manter a concentração desse hormônio constante no teu corpo, impedindo que você ovule. Que na verdade é essa a função, né? Impedir a ovulação. Porque você sabe que a ovulação é o aumento com decréscimo. Então, se não teve aumento e decréscimo porque ficou grande o tempo todo, é como se você estivesse grávida. A verdade é que quem toma anticoncepcional, ela tá ali como se fosse uma grávida, entendeu? Só que sem estar de fato grávida, entendeu? E o efeito placebo? O efeito placebo é para cortar esses hormônios, então eles começam a cair todos, e aí não dá tempo, tá? Não dá tempo de você ovular. Na verdade, o que vai acontecer é o teu endométrio vai ser descamado e vai sair. Então não tem chance de engravidar, porque não vai ter endométrio para esse óvulo se prender, para ele fazer a nidação. Então, por isso que ele tem uma altíssima chance de eficácia. Existe o lado negro do negócio, né? Existem pessoas que correlacionam o uso de anticoncepcional com, com entupimento de vasos sanguíneos, né? Enfim, existem algumas coisas, alguns efeitos colaterais que alguns médicos defendem, mas que não acontecem em todo mundo. Então, assim, você tem que pesar na balança
os benefícios que ela vai te trazer e os malefícios, e encontrar junto com a ginecologista qual é o melhor caminho a seguir. Então não existe um método contraceptivo perfeito. Aquele que melhor se adequa. E outra, o anticoncepcional não é usado por mulheres e meninas só para evitar a gravidez, tá? Não é só um anticoncepcional. Ele também regula o ciclo menstrual, principalmente daquelas pessoas que têm o ciclo extremamente irregular, né? Então, existem várias pessoas que usam anticoncepcional para regular o humor, para regular o ciclo, as cólicas menstruais, por exemplo, né? Mas é aquilo, não é uma regra. Porque tem pessoas que usam anticoncepcional e sente mais dor, ou sente a mesma quantidade de dor, né? Tem pessoas que têm que trocar a pílula várias vezes, porque você começa, principalmente quando você é muito nova, com doses muito pequenas, e aí ao longo do tempo você tem que fazer uma, duas, três trocas de tipo de anticoncepcional, vai aumentando as doses de estrogênio e progesterona, né? E tem a pílula do dia seguinte, né? Que é basicamente como se fosse uma cartela em uma pílula. Então, uma bomba de estrogênio de progesterona. A OMS recomenda que uma pessoa não utilize isso, né? Essa pílula num período aí de no mínimo de 6 meses, mas o ideal sendo 1 ano. E tem umas meninas, cara, que não sei nem dizer se é por falta de conhecimento, não sei dizer, mas já escutei relatos aí de pessoas que tomaram 2 meses seguidos, cara, 2 a 3 meses seguidos. Eu já escutei casos de 3 meses, foi bizarro. É muito agressivo, né? E a pessoa toma 2 a 3 vezes, eu vou te explicar o porquê. Elas tomam 2 a 3 vezes porque ela toma um mês. Aí, tipo, ela fica de boa, e aí no mês seguinte a menstruação não vem. E ela acha que não fez o efeito, toma de novo. E aí no mês seguinte não vem a menstruação, e ela toma de novo, entende? Vai virando uma bola de neve. E na verdade, a pílula do dia seguinte, ela desregulariza completamente teu ciclo. E ela demora aí uns 2 ou 3 meses para poder começar a voltar ao normal. Depender muito do caso. Então é muito comum a mulher não menstruar no mês seguinte. Beleza? Isso não significa que a pílula não teve eficiência. E assim, a eficácia dela varia de acordo com o tempo pós-ato sexual, né? Então, a meia vida dela é muito rápida. Então, assim, com 12 horas, a eficácia dela já é, tipo assim, quase metade do que se você tomasse logo após a relação, né? Tipo, com 24 horas diminui mais ainda. Com 72 horas é praticamente ineficaz. Então, é um remédio, né? Muito forte, que só deve ser tomado em casos de realmente extrema necessidade. Beleza? E aí, se é de extrema necessidade, você não pode dar um mole de precisar ficar fazendo coisas extremas a todo momento. Beleza? Bom, tem o diafragma, né? Então, ele é uma barreira física. Muitos têm espermicida ali para matar os espermatozoides, para evitar de fato que eles consigam entrar. Ele é projetado no final do canal vaginal, né? Ele fica lá no cólon do útero. É tipo uma camisinha, mas que não abre, né? Ele tem a vantagem de você reutilizá-lo. Tem o DIU, né? Existem algumas pessoas que fazem a opção pelo DIU para não mexer com a questão hormonal do corpo. O DIU é um dispositivo colocado pelo médico. Tem algumas. Eu tenho uma ex-aluna que estava até fazendo uns vídeos no Instagram falando sobre isso, que ela fez a opção pelo DIU. E, assim, papo reto, ela disse que é uma coisa muito incômoda para ser colocado, que é uma dor absurda, mas é uma dor de poucos segundos, né? Onde quem faz isso é o médico, não tem como fugir disso, tá? Jamais você vai fazer sozinho. E é uma coisa que você pode ficar ali por anos, né?
Então, o bom é que tu vai passar aí uns 3, 5 anos de boa com isso. Se você tiver sorte. Porque em alguns casos, o DIU ele pode sair da posição que ele deve ficar, lá em cima, né, no topo do útero, e essa saída de posição ele pode acabar arranhando, ferindo o útero, ou principalmente ali o endométrio. E aí vai te causar muita dor, vai te causar incômodo, tu vai ter que ir pro hospital, para a clínica, para o médico poder reposicionar isso, ou às vezes tirar e deixar um tempo sem para depois colocar de novo. E aí tu tem que passar um períodozinho, né, usando outros métodos. Então é uma coisa mais delicada e mais pontual. Mas tem gente que prefere isso, tá? E antigamente o DIU era um DIU de cobre, né, era um ferrinho, então ele causava mais esse tipo de incômodo. Hoje em dia existem outros materiais que são utilizados que tendem a causar menos incômodo. Então são novas tecnologias aí para facilitar a vida da mulherada, tá? E tem uma galera também que usa e nunca teve problema, né? Então, e o incômodo é aquilo, né? Você vai sentir o incômodo a primeira vez. Não sei, pode ser, eu posso estar falando besteira, mas é possível que as pessoas que gostem de usar esse método acabem até naturalizando um pouco essa dor aí momentânea. A camisinha feminina, acredito que todos conheçam, né? Ela é bem mais larguinha do que a masculina e ela ela tem essa projeção aqui para fora, né? A borda dela é muito maior, justamente para ela poder cobrir ali os grandes lábios, os pequenos lábios da vagina, ok? E aí, galera, a penetração da camisinha feminina ela é muito parecida com a da masculina, tá? Você faz aí com a contribuição do pênis para poder empurrando essa camisinha para dentro do canal vaginal. Não a camisinha feminina, porque a mulher tem que fazer isso previamente, sozinha, introduzir isso na vagina. Bom, aqui a gente tem mais uma questão de esterilização, né? Então, no homem, a esterilização é um método cirúrgico simples. Você faz um corte na bolsa escrotal e corta os ductos deferentes. Então, é uma coisa muito simples, papo aí de 1 hora de cirurgia, por aí. Você corta e amarra as pontas, e assim o cara não consegue mais jogar espermatozoides pro ducto deferente. Ele ejacula, joga todo o resto fora. Aquela parte mais branquinha onde tem os espermatozoides, ela não vai estar mais no material ejaculado, tá? O homem, ele tem aí de mais ou menos de 2 a 5 anos, mas a média de 2 a 3. Se caso ele voltar atrás na decisão dele, né, dá para fazer reversão e ele ainda continua fértil. Mas depois desse período já era, tá? Depois do período que o corpo, né, entende que está gastando energia para produzir gametas que não estão sendo efetuados, que a maioria está sendo degenerado, ele começa aos poucos a parar de produzir. Beleza? Então você começa a ter uma atrofia testicular mesmo, beleza? Isso acontece também com o ovário. Então a mulher faz lá um procedimento, é óbvio que é mais invasivo, porque a estrutura é muito maior. Então você tem a ligadura tubária, e geralmente as mulheres fazem a ligadura tubária no momento do parto. Então, tipo assim, ela já tem mais de 2 filhos, é uma mulher que tem mais de 25 anos de idade e não quer ter mais filhos. Então ela aproveita a saída lá, cesárea, para poder cortar as tubas e amarrar. E aí eu impeço que o ovócito que é liberado passe para o útero. É bem isso. Então eles vão ser degenerados e aos poucos o ovário vai deixando de produzir.
também tem uma média aí de 2 a 5 anos, é o prazo para total esterilidade. Passado esse tempo, não, e fizer, não, agora depois de 5 anos eu vou fazer de novo aqui, eu quero reverter o quadro. Não adianta, não vai conseguir, vai fazer, vai ligar certinho, mas não, a gônada está total atrofiada, ela não funciona mais. Então é isso que acontece. Beleza? Ainda tem um negócio meio, eu não sei se ainda tá assim, tá? Mas até um tempo atrás, uns 2 anos atrás, a ligadura tubária, para mulheres que são casadas, elas têm que ter autorização do marido para poder fazer a ligadura. Homens não, homens podem fazer, tem que ter mais de 2 filhos e mais de 25. A mulher também tem que ter mais de 2 filhos, mais de 25, mas se for casada, tem que ter a permissão do marido para fazer. Se for solteira, não. Beleza? Óbvio, né? Não tem marido, então não precisa. E aí tem uns exercícios aqui que eu coloquei para vocês. Tá com gabarito, mas é só para vocês verem como isso cai. Beleza? Semana que vem a gente começa então a embriologia. Ficou alguma dúvida? Rômulo, tá me ouvindo? Pode falar. Tem casos de algumas mulheres também que acabam emendando uma cartela de pílula anticoncepcional na outra. Isso causa algum problema? E como que fica o gráfico? Boa pergunta. Isso era muito comum na década de 90, década de 80 para 90, isso era muito comum. Porque médicos achavam que tinha que tomar direto mesmo. E aí depois eles começaram a ver que o número de mulheres inférteis estavam crescendo muito na população. Porque se você não renova o teu endométrio, se tu não renova o teu útero, fica com aquele tecido envelhecido ali, sem renovar, a chance de fazer nidação é muito pequena. E aos poucos o útero ele vai meio que perdendo a capacidade de renovação e de formação de endométrio, né? Porque você não renova. E aí, por isso, veio o tal da importância do efeito placebo. E aí virou um padrão, e a OMS reconhece isso como uma prática importante para o uso do anticoncepcional. Agora, eu comecei a perceber que existem casos aonde as meninas fazem o uso contínuo até hoje. E aí, assim, Sara, é o recomendado? Estou falando do ponto de vista biológico, tá? Não é o recomendado, porque no médio e longo prazo, você pode, estou falando que pode, não estou dizendo que vai, você pode ter dificuldades de engravidar. Então, se a pessoa tem um objetivo disso na vida, se ela quer ter pelo menos a possibilidade no futuro, essa pode ser uma prática que venha inviabilizar, porque existem vários relatos disso. Tá? Agora, existem casos aonde o ciclo menstrual da pessoa é tão complexo, traz tanto malefício para o indivíduo, né, as alterações hormonais mexem tanto com o corpo da pessoa, que se você for colocar na balança, se é melhor tomar um anticoncepcional diretão e não ter os efeitos colaterais, não do uso do remédio, mas os efeitos colaterais do ciclo, das variações dos hormônios dela mesma. E o uso do remédio, aí alguns médicos fazem a opção de sugerir o uso contínuo da pílula. Então, existem sim meninas que fazem uso contínuo da pílula. Inclusive, eu dei essa aula no JLMed ano passado, presencialmente, e uma menina comentou que fazia o uso contínuo da pílula. Ô, Romo, Fala. eu faço, mas é por conta da endometriose. Uhum.
Sim, Deve também ter sido eu até que falei. é um caso à parte. Aí, como eu tô te falando, não, eu não tô dizendo aqui, tipo, Aí a de Tainá. tempos em tempos eu faço a pausa. Então, a Tainá faz uso contínuo. Ela não vai poder ter filho, ela tá estéril. Não, não é assim. Entendeu? Até porque as doses dos hormônios, elas não são, muito grandes, assim, para causar esse estrago. A questão não é no prazo curto. A questão é, a Tainá usa isso há 10 anos. Eu não sei quantos anos a Tainá começou a usar, enfim, ou as pessoas que fazem, né? Mas ela vai usar isso por muito tempo. E aí, também não sei quanto a Tainá. Se a Tainá. Eu tô dando. Tainá, eu tô pegando teu nome aqui pra Cristo, tá? Mas poderia ser qualquer pessoa. Quanto tempo. Com qual idade a Tainá vai ser mãe, se caso ela quiser ser, se ela for ser, entendeu? Então, de repente, essa mulher quer deixar pra ter filho lá com 38 anos, entendeu? E tomou 20 anos de anticoncepcional. As chances vão ser maiores e sem ter pausas, né? As chances vão ser maiores ou menores dela ter mais dificuldade para ter filho? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Assim, não é uma coisa estática, é uma coisa relativa. Tem meninas que fazem o uso contínuo? Tem, a gente tem o caso da Tainá. E olha que eu nem tava falando da Tainá do ano passado, era outra garota que usava continuamente, mas eu nem sei qual era o motivo. Ela mesma não comentou. Não sei o motivo pelo que era. Eu acho que ela, pelo jeito que ela falou, acho que ela não sabia. E, e enfim, vai de caso a caso, mas existem os dois. Se por acaso você não tem problemas com essa questão do ciclo menstrual, com a tua atividade uterina, com a tua atividade ovariana, e faz uso do anticoncepcional e escolheu, optou junto com a sua ginecologista por isso, é muito provável que ela te receite um remédio que tenha as pausas. Para você ver, a própria Tainá falou: olha, eu uso continuamente, ininterruptamente, mas ainda assim tem períodos que eu faço a pausa, porque é total comprovado que é importante, mas dependendo do caso, beleza? Eu tomaria ininterruptamente se eu tivesse um problema que comprometesse minha qualidade de vida. Então, pô, eu vou pesar na balança e vou falar com a médica, mas peraí, você tá me fazendo mal. Então, eu prefiro ter o risco de diminuir as chances de fertilidade ou não ser fértil, mas conseguir viver bem, entendeu? E não ter complicações também. Então, enfim, tudo na vida é assim, tem um lado bom e tem um lado ruim do negócio. Beleza? Agora, tem a galera, só pra fechar aí, tem a galera que toma isso ininterruptamente só porque não quer menstruar. Aí, convenhamos, né? Porque Pessoa, depois de muito tempo, quando você toma ininterruptamente, começa a ter escape. Aí nesse momento que tem escape, eu já sei que é hora de parar, entendeu? De fazer a pausa. saquei. Top, bom que tu vai se conhecendo, né, Tainá? Muito maneiro isso. Mas tu sofria muito com as. Muito, eu tinha muita cólica, muita cólica, desde novinho, desde a minha primeira menstruação. Pô, Aí eu fiz os exames lá e tal, tipo, eu não, na verdade, assim, até a última vez, né? Eu não tenho endometriose, mas o meu tá no limite do normal, entendeu? Mais um pouquinho eu teria. E aí eu tomo saquei. pra prevenir, assim, que não evolua pra endometriose, entendeu? Ótimo, ótimo. Pô, eu tive uma aluna há uns 3 anos atrás, uns 4 anos, não era do JLMed, não. Uma garota linda, cara. Nova, novinha. E ela sofria horrores com a questão da endometriose. Ela já tinha endometriose, ela teve que fazer 2 cirurgias para poder controlar. Bizarro, cara. Nossa, é muito Então, pesado. é pesado. É pesado. E a galera não fala muito sobre, né? O termo endometriose é muito comum, mas não costuma se aprofundar e conhecer bem a questão da doença e como reagir a isso, como conviver com isso. Como fazer o que você faz, né? Prevenir ela. Porque você tá ali controlando ela. Então, pô, isso é isso, cara. Agora, tomar anticoncepcional para não menstruar, porque eu já escutei isso, cara. Aí é meio tenso. Eu acho que é total imprudência. Mas, o corpo de cada um, né?
Foi, meninas. Passamos aí um pouquinho, até porque a gente está levando para outros níveis de discussão. Eu acho que isso é importante para você ter um senso crítico, não é só aprender o beabá e, tipo, ir para a parada, não, entendeu? Ter um senso crítico do negócio, porque as questões, elas vêm contextualizadas. E aí, para contextualizar, a gente tem que discutir, a gente tem que bater papo sobre as coisas mesmo, entendeu? Então, por isso que eu venho nessa pegada um pouco mais subjetiva, eu não vou só objetivo. A gente aprofunda e vocês vão guiando, vocês vão dizendo qual é o caminho de aprofundamento que a gente segue em cada conteúdo, tá? Então, a gente acaba a fisiologia nesse momento, tá? E o mês também já está acabando. Na semana que vem, a gente vai começar o último conteúdo de Bio 1, que é a embriologia, ou seja, levando em consideração que o ato sexual tenha acontecido, que vocês conhecem tudo sobre isso aqui, métodos contraceptivos, etc., formei um embrião. O ovócito secundário, ele foi fecundado pelo espermatozoide lá na tuba uterina, no terço distal, né? E aí, o que acontece com esse cara? Como é que esse óvulo, ou zigoto, viram feto? E aí isso cai em prova, e quando cai em prova, a galera não costuma saber. Confunde demais, tá? Então vai ver lá os tipos de ovos, oligolécito, telolécito, enfim. Vai ver como é que se dá, se é segmentação meroblástica, parcial, total. Dá pra ver que tem muito nomezinho, né? E é isso que a gente vai fazer na semana que vem. Beleza? Porém, quinta-feira estamos juntos antes, para dar sequência aí também na nossa segunda parte lá. Beleza? Ô, Rômulo, Diga. desculpa, é só porque eu queria saber um negócio. Porque, tipo, eu tava fazendo exercício da apostila, eu fiquei em dúvida em uma coisa. Tipo assim, o preservativo masculino, ele atua no transporte de gametas. E o preservativo feminino seria no encontro dos gametas. Você pode repetir de novo? Eu não peguei. Tipo O assim, masculino o quê? o preservativo masculino, ele atua no transporte do gameta. Ele não deixa com que os gametas que o gameta masculino chegue até o gameta feminino. Aham. E o preservativo feminino, ele atua no encontro, tipo assim, o gameta masculino sai do homem, né? Tipo, mas ele não encontra com o óvulo, seria isso? Mas de uma maneira, eu preciso ver a questão, tá? Porque assim, de uma maneira geral, os dois impedem o transporte. Entendi. Tá? É porque, tipo, eu marquei isso, mas tem um que diz que o DIU atua no transporte dos gametas e entre o encontro, e a pílula do dia seguinte na implantação. Ah, isso eu sabia, mas o DIU eu não sabia. Beleza. Depois também manda a questão, porque aí eu consigo ver com mais calma e o texto, né? Porque assim, eu não sou uma pessoa muito visual, tem que ler o negócio. Tá bom, então, Timão. Beleza? Tá, obrigada. Nada. Galera, alguém tem mais alguma outra dúvida? Não? Então tá, desculpa aí passar um pouquinho do tempo, tá? Espero que vocês tenham um ótimo dia. Almocem bem, tenham energia para se organizar, estudar, também descansar, que é importante. Beleza? Beijo enorme para vocês e até quinta. Valeu, pessoal.